Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo é o segundo da nossa série de 5 vídeos sobre como você manter a tua imunidade sempre em dia e tua energia também mais alta. Se você está se sentindo cansada, esgotada, com recorrência ali de inflamações e infecções, esse vídeo é para você. E hoje eu vou trazer 5 pontos de acupuntura que são ótimos para que você estimule na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja e que vão te ajudar a manter essa imunidade mais alta e tua energia também alta. Se você está chegando agora neste vídeo, eu te convido a assistir o vídeo anterior, que a gente falou sobre os óleos essenciais que são importantes de você ter em casa, que vão auxiliar nesse processo. E eu coloquei os meus 5 favoritos lá, então se você quiser, já vai lá depois assistir. E se você está chegando aqui de paraquedas e não sabe quem eu sou, prazer, meu nome é Camila Loyola. Eu sou especialista em saúde integrativa, eu vim da área da fisioterapia hospitalar, entendo muito sobre o limite que a vida pode chegar e há 15 anos tenho trabalhado a parte de lado B, como que o teu corpo ele pode se manter bem com dicas e sugestões simples, práticas através da medicina chinesa, acupuntura, aromaterapia, conflitologia, metafísica da saúde, entre um monte de outras coisas que a gente traz aqui, sempre com linguagem simples, acessível e fácil de você entender, para você recuperar a tua vida aí nas tuas mãos, certo? Então hoje a proposta aqui vai ser trazer 5 pontos que são práticos, fáceis, que podem ser estimulados com a sua mão, com uma caneta ou com um lápis e que vão te ajudar bastante, tá? E eu já vou pedir para você prestar atenção em qual ponto que está mais sensível e coloca nos comentários qual foi ele, tá? Porque isso fala muito sobre você e eu já consigo trazer aqui outras dicas também. Muito bem, vamos lá. Então, os pontos que eu separei, eles são pontos fáceis de acesso, não precisa ficar preocupada com o ambiente que você tá. A gente não tem nenhum ponto que seja muito oculto ali na roupa que você consegue aplicar em qualquer lugar que você esteja, tá? E eles são simples e seguros para que você aplique realmente tanto em crianças, quanto adulto extremo, quanto para você que está aqui me assistindo, certo? O primeiro ponto que eu vou trazer, ele se chama Susan Lee, e ele é um ponto que a gente, né, quando trazem códigos, a gente fala que é o E36. Ele é um ponto de estômago, por isso o E. E aí no corpo, só por curiosidade, nós temos mais de 3.000 pontos de acupuntura em vários canais meridianos, que é por onde a energia corre, né? É aquele trajeto que ele faz para ser distribuído, né, a energia. Então, no meridiano do estômago, ele fica aqui na perna. Quando você dobra, você está sentado, ou está que nem eu com a perna dobrada, você tem aqui a marquinha, né, da dobra do joelho, você vai colocar 4 dedos abaixo dessa região e onde cai o seu dedinho é o ponto. Eu gosto de sempre apalpar, porque às vezes você tem uma variação anatômica, que a gente chama, que é uma diferencinha de função ali de natureza. Então a gente vai sentir uma pontinha óssea. Eu gosto de olhar para cima porque, como fisioterapeuta, eu enxergo com os dedos melhor se eu tiro a distração dos olhos, tá? Então você vai sentir uma pontinha e você sente como se fosse uma depressãozinha, um buraquinho. É nesse ponto que você vai estimular. E qual é a pressão certa? Quando você apertou e a unha ficou branca, né? A ponta dos dedos ficaram mais branquinhas, é a pressão correta que você tem que aplicar. Quando tá com caneta, lápis ou a própria unha, você vai sentir que é uma pressão não para você furar, obviamente, mas assim, uma pressão mais intensa, moderadinha, não é tão suave. E aí você vai aqui massagear de 1 a 2 minutos esse ponto. Você também pode fazer isso bilateral, tá? Até ideal. Com a acupuntura eu costumo colocar num lado só, mas, né, com a agulhinha. Com os dedos pode estimular dos 2 lados que é até melhor. Esse ponto, eu também gosto de explicar que ele é um ponto para ajudar a acordar quando você acabou de almoçar. Você vem e bate aqui nessa região, você pode estar com a perna para baixo e bater aqui, aquele soninho que vem lá pela 1h30, 2 da tarde, ele alivia. Esse ponto, Susan Lee, ele vai estimular vitalidade, imunidade e energia geral, porque ele vai trabalhar baço e estômago e vai fortalecer o Wei Qi. O Wei Qi, para a medicina chinesa, ele é a energia de defesa. Então, ele vai ter uma função de fortalecer essa região, né, de estômago e baço, que é o digestório, para você conseguir armazenar melhor e digerir melhor o seu alimento, tendo mais energia de qualidade no teu corpo circulante, e vai conseguir direcionar
especificamente para energia de defesa, tá? Esse ponto é um dos pontos de grande portal e pequeno portal que a gente trabalha, que é para equilíbrio geral. Então, esse é um ponto muito potente, um dos pontos que a gente chama de ponto bombril, né? Eu gosto de colocar sempre entre aspas, porque é um ponto que tem várias funções associadas. Aqui eu trouxe algumas, tá? Mas são páginas e páginas que a gente pode falar aqui de efeitos. O próximo ponto chama Bairrui e a gente conhece ele como VG20, vasogovernador número 20. Você vai colocar a mão, né, o polegar aqui no topo da sua orelha e você vai encontrar os dedos médios aqui no topo da tua cabeça. Ele é o ponto de prumo. Ele vai alinhar o teu corpo. Ele vai trabalhar todos os yangs, né, todos os órgãos ali que são de movimentação e ele vai ajudar nesse equilíbrio entre yin e yang, que é o equilíbrio dinâmico. Aqui a mesma coisa, você vai massagear fazendo um circlinho, né, um círculo pequenininho, aqui por 1 ou 2 minutos. Esse ponto para mim é o ponto que é, por enquanto, dos dois que a gente massageou, que está mais sensível. Depois você coloca para mim aqui quais foram os que para você apareceu mais sensibilidade, tá? Esse ponto aqui, ele vai elevar a energia, clarear a sua mente, melhorar o humor também. Porque quem tá com o equilíbrio dinâmico e o prumo, né, em ordem, você vai realmente sentir que você tá bem. Então você não vai ter aquelas oscilações de humor que faz parte do nível de estresse que a gente tem, né? Então dias mais estressantes deixa a gente com humor meio duvidoso. E quando você entende que a imunidade, né, como eu falei no vídeo anterior, ele é não só a parte física, mas a relação com o seu emocional, você entende por que trazer esse extras, esse prumo é tão importante. Então esse é um dos pontos que vão trazer esse equilíbrio humoral, né, de humor mesmo. Melhora também foco de exposição, justamente porque ele está trazendo você para o eixo. Esse equilíbrio yin yang é um equilíbrio dinâmico, então tem vezes que vai estar mais para um lado, mais para o outro, mas esse prumo ele tem que existir. O próximo ponto, ele também faz parte dos pontos de pequeno e grande portal. Eu não gosto muito do nome dele no chinês, né? Para o chinês tanto faz, mas para a gente tem uma margem aqui de quinta série acontecendo, tá? Ele se chama Rego. Ele é o ponto de IG4, intestino grosso número 4, que é aquele ponto que todo mundo fala para a gente apertar quando tem dor de cabeça. Só que tem um jeito certo de fazer isso. Então você vai ver que aqui tem o que o pessoal chama de tabaqueira aqui embaixo, é um pouquinho mais para frente. Você vem aqui, ele tem uma união, né, de dois ossos e você vai tentar jogar ele, a sua pressão um pouquinho mais para o indicador, para essa parte aqui. E se você aperta embaixo também, você também estimula o ponto de pulmão que trabalha com a imunidade. Então aqui você está trabalhando 2 pontos em um. Essa região ela é dolorosa porque a gente normalmente faz muita força com as mãos e aí também tem um lado quando você fica nervoso, fica estressado, o que você quer fazer normalmente? Você quer dar um soco em alguém, certo? E aí você faz o que com a mão? Você fecha. Então essa região também tensiona quando estamos sob estresse. Ninguém passa por isso, imagina uma coisa assim, ó, vez em nunca, né? Então, quando você massageia essa região, você está trabalhando no intestino grosso. E esse ponto aqui, ele é um dos pontos bombril também, assim como o Susan Lee, que ele é mestre de face e braço. Então, ele relaxa essa região toda. Quem tem distúrbio de ATM, aquele que fica apertando muito a boca e dá dor de cabeça, também ajuda. Por isso que o pessoal fala que esse aqui é um ponto de dor de cabeça, mas não é só isso, tá? Ele trabalha várias coisas. Ele vai fortalecer a imunidade, trata gripe, resfriado e dores de uma forma geral. Ajuda na liberação energética e na imunidade de pulmão, porque ele é parzinho. Pulmão e intestino grosso são pares. Não adianta você trabalhar a imunidade se você não deixar ir as toxinas que esse processo de defesa do corpo criou, né? Então imagina numa guerra que tem corpos ali, você tem que mandar aquilo embora. É o mesmo sentido. Aquele famoso cagar e andar. Você não adianta resolver um lado se você não resolve o outro. Então esse ponto ajuda muito nesse sentido. O próximo ponto que a gente vai trabalhar é o VG14 da Zui. Ele é um ponto que fica aqui nas costas, eu vou virar para conseguir te mostrar. Ele fica aqui entre a última vértebra cervical, que é a nossa partezinha, aquele cupinzinho, sabe? Aquela partezinha mais alta, e a próxima vértebra. Então, esse ponto, ele é um ponto que dói bastante quando você fica muito, principalmente no celular, no tablet, no computador, notebook, principalmente, que você abaixa um pouco mais a cabeça. É um ponto de tensão, porque é um ponto muito móvel, de transição de região de cervical para torácica, tá?
Esse ponto é um ponto mais sensível porque é uma vértebra que acaba rodando muito nessa época de frio, porque você tem micromúsculos ali chamados multífidos e eles na tensão eles dão uma giradinha. Então esse ponto pode ser doloroso. É um ótimo ponto, inclusive, para você colocar bolsa quente quando você for dormir, porque ele é um dos pontos Feng do nosso corpo. O ponto Feng é um ponto de entrada de frio, de vento. Igual a tua avó já falava, ai, cuidado, não sai ali sem proteger o pescoço porque tem choque de vento. É ali, amada, que vem, tá? Então a avó tem razão. Aqui é ponto de entrada de vento. É um dos pontos que também vão causar diarreia por frio. Então, na dúvida, massageia e bota uma bolsinha quente ali também, tá? Eu gosto de dormir com bolsa quente, né? Eu coloco ali, primeiros momentos da noite você tá quietinha, você vai ficar fazendo esse aquecimento na região, já tira um pouco mais esse frio, relaxa a musculatura e depois da noite você joga essa bolsa para onde você quiser, certo? Esse ponto ele tem a função de aumentar a imunidade, dissipar vento frio, que é esse choque térmico, e ativar a circulação de energia. Então ele vai fazer essa movimentação, tá? Então é um pontinho legal também da gente massagear, por isso que eu trouxe. E o último ponto dessa leva que eu quis trazer para vocês é o C7, que chama Shenmen. O Shenmen, ele fica aqui na dobra do punho, bem próximo do dedinho, tem um buraquinho aqui. É nessa região que você vai massagear. Esse ponto de C7, ele faz parte de um trio muito importante que a gente trabalha em acupuntura, que é um trio que trabalha a ansiedade. É C7, P9 e CS6. Eles são conhecidos como Triângulo do Buda, porque o Buda, quando você vê aquela estatuazinha, ele tá ali meio sorrindo, meio tranquilo, por isso que a gente deu esse nome. Esses 3 pontos ajudam muito. Se você não sabe localizar, não tem problema, porque são pontinhos que são delicados. O pulmão P9, ele é fácil. Aqui eu já tô trazendo mais pontos. Eu sempre falo que eu vou trazer 5 só, mas eu acabo trazendo mais coisa porque eu não me aguento. Eu sempre quero ajudar mais, né, vocês e transbordar um pouco mais de conhecimento e de técnicas que você pode ali ter benefício. P9, pulmão 9, ele é bem nessa mesma direção, só que mais para o polegar. E aqui, 4 dedinhos, 3 a 4 dedinhos para cima, é o CS6, que trabalha também com essa parte de mental, de estresse, ansiedade. Na dúvida, o que você pode fazer? Massageia reto, aqui com uma pressão moderada e intensa, até ficar um trajetinho meio vermelhinho. Você passa aqui para o meio e depois você vem aqui para a lateral. Você faz isso nas duas mãos, né? No caso, nos 2 punhos. Ao longo do dia, você vai ver que isso daqui ajuda a acalmar. E o CS6, que é esse ponto aqui, também ajuda em náusea. Às vezes você tem aquela náusea quando tá andando de carro, também ajuda carro e barco. Pode apertar, certo? Então a pressão, ela tem que ser firme de 1 a 2 minutinhos e sempre dos 2 lados, afinal de contas a gente tem duas metades do corpo aí que tem os mesmos pontos. Tirando o VG20 aqui em cima, que é ponto único, os dois você acaba estimulando para os 2 lados, certo? E aí, me conta, coloque nos comentários, qual desses pontos para você estava mais sensível? Eu gosto de saber porque isso fala muito sobre a gente, é onde que a gente está guardando as nossas tensões, nossas preocupações, certo? É quase uma caixa de Pandora. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. É importante porque a YouTube ele entende que esse vídeo foi importante para você e começa a distribuir para mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, convido você a se inscrever porque esse é o segundo vídeo de uma série de 5 que a gente está trabalhando esse lado da energia geral e como você fica bem. Então é interessante você também ativar o sininho para você receber esses vídeos logo que eles saem. E se você gostou, se fez sentido, vai assistir o primeiro vídeo se você não assistiu e já também compartilha com quem você ama, porque aí você tem mais pessoas bem ao seu lado que também podem usar esses pontos para próprio benefício e benefício de quem está próximo, certo? Te vejo no próximo vídeo que vai ser falado sobre medicina chinesa, o lado mais de alimentação. Como você montar pratos que realmente te aumentem energia, que sejam estratégicos pensando em dietética chinesa, certo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!